Já vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, no seu capítulo 34 e versículo 17, que diz assim: O justo clama ao Senhor, né? E ele ouve e livra de todas as suas angústias. Versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Até aí, até o versículo 19. Quando você faz uma aliança com Deus, o Senhor Jesus, ele passa a te proteger ainda mais. Ainda mais. Olha o que diz aqui o versículo 17 ao 19. Ele diz: o justo, né, clama e o Senhor ouve e livra de todas as angústias. Se você clamar a Deus, ele vai te ouvir, ele vai te livrar. Porque o justo sofre aflições, né? O próprio Deus não iludiu aquele que deseja ali obedecer. Como promessa de facilidade, na verdade, muito pelo contrário, né? Porque quando a pessoa assume uma fé genuína nele, passa a andar na contramão deste mundo. Por isso, além das lutas normais da vida, ela passa a sofrer também perseguições. No entanto, o Todo-Poderoso não abandonará em tempos algum. O justo não precisa temer o fracasso, pois, por meio da sua fé, será livre das suas aflições. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você não acreditar primeiramente em Deus e abaixo de Deus em você mesmo, não vai chegar em lugar algum. Todos têm a capacidade de vencer na vida, mas para isso, em primeiro lugar, deve confiar e acreditar em Deus e, abaixo de Deus, como eu disse, na sua capacidade. Só assim você pode conseguir o que você quer, seja na vida espiritual ou material. Não é normal você se sentir fraco, né? Você se sentir inútil. Não é normal isso. Na verdade, na verdade, as pessoas devem acreditar na sua capacidade. Porque você sabe o que a Bíblia diz?
tudo posso naquele que nos fortalece. E quem te fortalece a não ser o próprio Deus? Mas você pode, não pode? Se a Bíblia diz que tudo posso naquele que nos fortalece. Mas para você ser fortalecido, você tem que abrir mão de muitas coisas que ainda há em você. Um homem rico, ele chega até Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Ele conhecia os mandamentos. Dentro de menino, de jovem, ele conhecia os mandamentos. Mas existia um mandamento que ele não cumpria e não conhecia. Que mandamento era esse? Amar a Deus acima de todas as coisas. E ele não amava a Deus acima de todas as coisas, porque ele tinha um orgulho dentro dele. Ele tinha a certeza que não faltava nada para ele. E quando ele cai em si e vê que tinha que ter a vida eterna, ele vai até Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: conhece os mandamentos da lei? Conhece as leis? Conheço, desde de jovem, de menino, conheço as leis. Mas tem um mandamento que você não conhece, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar a Deus acima de tudo. Deixa amor de pai e mãe e seguir a Deus. É lógico que você não vai deixar, né, de ouvir o seu pai, de ouvir a sua mãe. A Bíblia fala que você não pode amar nada acima do amor que deve ter a Deus. O mandamento, amar a Deus. E hoje é muito comum as pessoas pensar, sonhar em riqueza, esquecer que para ter uma riqueza material, em primeiro ele tem que buscar riqueza espiritual. Como você pode ter uma riqueza material se você não tiver a riqueza espiritual? Você não vai ter como contornar ou conseguir até nada na vida. Primeiro você tem que ter a sabedoria de Deus para que essa riqueza venha para você e você venha saber administrar, né? Porque, segundo a palavra de Deus, aqui no livro de Salmo 34 e versículo 17, nós terminamos de ler, ele diz: o justo clama e o Senhor ouve. Então, se você clamar, Deus vai te ouvir. Não peça para ninguém clamar para você. Ah, clame por mim, ore por mim, faça isso por mim, faça aquilo por mim. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E fazendo assim, Deus, ele vai te abençoar, ele vai te ajudar. Vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Marcos. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Marcos, seu capítulo 16, o versículo 17 ao 20. É um versículo já conhecido, né? Eu sempre comento aqui nesse versículo aqui, né? Mas vamos ler aqui, vamos entender um pouco. No livro de Marcos 16 a 17, ele diz: os sinais seguem ao que crê. Em meu nome, né? Expulsarão o demônio, falar em novas línguas e pegar na serpente. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E pôr a mão sobre o enfermo e ser curado. Você vê que Jesus fala aqui na palavra dele que os sinais seguem aos que crê. Se você não crê, não adianta. E se você crê,
e clamar pelo nome dele, você é capaz sim de curar, né? De mudar a sua vida. Mas você tem que crer em quem? Qual é o nome que é citado aqui, né? Porque se você observar, os sinais citados pelo Senhor Jesus foram praticados pelo quem? Os discípulos, né? Com todo esses milagres, né, que a Bíblia diz, não limitava a era primitiva da igreja. Pelo contrário, ainda hoje, ainda existem pessoas que crêem dessas formas. O pastor está ali no púlpito administrando a palavra de Deus, ele crê se ele pôr a mão sobre o enfermo e será curado. Ah, mas é porque ele está com a vida no altar, a vida dele é no altar, em jejum, oração, e ele não erra, ele não é pecador. Não, negativo. Negativo. Se você está indo por esse ponto aí, você está indo aprendendo errado. Porque, segundo a palavra de Deus, não sou eu que digo, a palavra diz assim, ó, esses sinais seguem aos que crê. Aqui não está dizendo que os sinais seguem aos que é batizado, aos que tomam ceia, aos que são, aos que têm dom. Não, a Bíblia está dizendo que os sinais seguem aos que crê. Você crê? Você acredita que se você clamar agora aí, ao nome de Jesus, essa enfermidade sua sai? Você crê que se você clamar agora, a porta de emprego vai ser aberta? Você crê que se você clamar aí, a sua dispensa vai multiplicar a farinha, o feijão, a carne, o seu alimento? Você crê que se você clamar agora e falar com Deus as suas dívidas, Deus vai abrir porta para que você venha pagar? Então, é isso que a Bíblia fala. Mas se você ficar, os sinais seguem aos que creem, eu não creio. Então, não vai adiantar. Aí eu não creio, vou pedir alguém que crê para orar por mim. Vou pedir alguém que crê para fazer isso por mim. Não, a Bíblia diz que é os que crê, os sinais seguem aos que crê. E voltando aqui no livro que nós estávamos lendo de Salmo 34 e versículo 17, irmão, às vezes eu leio uma passagem na Bíblia e pulo para outra passagem para você entender o propósito de Deus. Às vezes tem pessoas que acham assim, poxa, ele está lendo Salmo e vai para Marcos. A Bíblia é um livro que traz a realidade para nós, irmão. A verdade, né? A verdadeira comunhão, melhor dizendo, né? Porque no livro de Salmo, nós terminamos de ler aqui, pela segunda vez, ele diz que o justo clama. Então clame a Deus agora, peça para Ele, fale com Ele o que você está passando. Agora não fique calado não, peça para Ele. É como um filho, ele sente fome e vai a seu pai e diz, estou com fome, eu quero comer. Então, se Deus é o nosso pai, é o nosso pastor, nada pode faltar nas nossas vidas. Se você abrir aqui o livro de Salmo, Salmo 23, vamos aqui rapidinho para nós já entrar em oração. Vamos abrir Salmo 23 que diz assim: a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Esse é o título da mensagem. A Bíblia, ela é fácil de entender. Tem pessoas que dizem assim, eu leio a Bíblia, mas eu não sei o que significa essa palavra que eu li. Aqui no título da mensagem já diz, a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor, ou seja, que nós somos felizes de ter o Senhor como nosso Pai, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? No versículo 4, Salmo 23 e versículo 4, ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, ainda que você esteja passando alguma necessidade, não pode nem murmurar e nem desistir e nem temer,
Porque os covardes, ele tem que voltar do caminho. Ele não pode prosseguir, né? Porque se você for reparar aqui, a presença do pastor não vai significar ausência de problema. Coloque na sua cabeça isso. Porque tudo que vem fácil, fácil vai. E tudo que vem que é difícil de ter, que é mais complicado, melhor dizendo, complicado, né? É quando você desiste no meio do caminho, né? É como aquela casa que estava sobre areia e veio o vento forte, soprou e foi feia a tua queda. Mas aquela casa que estava na rocha, o vento balançou, balançou e ela para lugar nenhum foi, porque ela estava na rocha. O que eu aprendo com isso? Quando a pessoa se sente fraco, muitas das vezes é algo comum você se sentir fraco. Mas você quer continuar sentindo fraco ou você quer se fortalecer? Tudo só depende de você. Quer ver uma coisa? Aonde você estiver nesse momento, se estiver, no caso, se estiver sentado e uma pessoa bater na tua porta, o que você vai fazer? Levantar, ir até a porta e abrir, não é? E receber aquela pessoa. A mesma coisa é quando você sente sede. Você está no sofá, sente aquela sede, você levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira, toma água. Outro abre o fio e toma água. Não é assim que funciona? Com Jesus é a mesma coisa. Se você sente sede da palavra de Deus, do fortalecimento de Deus, vá até a Ele. Ele não vai até você. Porque o cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho e quando ele viu que Jesus, ele não enxergou, mas ele viu que Jesus ia passar. Por quê? Mas como ele viu, né? Como ele viu? Se ele era cego, né? Porque quando Jesus passava ali, a multidão ia clamando. Então ele ouviu o povo clamando o nome de Jesus. Então, pela fé, ele estava vendo. Pela fé, ele estava vendo, já enxergando. Porque onde Jesus passava era milagre, irmão. Então, quando aquele cego Bartimeu ouviu Jesus passar, ele disse assim: Quem é esse? E respondeu para ele: É o Nazareno. E ele começou a clamar. Você já observou aquelas pessoas que é fraco? Que se bater o pé, ele já corre, já se esconde debaixo da cama? Bartimeu não foi assim, não. Ele continuou clamando. E quando o discípulo de Jesus, que observou aquele clamor daquele cego, né? E disse assim: Deixa o mestre em paz. E ele continuou clamando. E aquele povo falava para ele deixar o mestre em paz. Jesus já vinha de longas caminhadas. Mas quando você é fraco, você desiste na primeira tentativa. Você bateu em várias portas, nenhum abriu. Aí hoje você murmurou. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, não vi porta de emprego nenhum abrir. Você murmurou. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, não vi acontecer nada. Você murmurou. Você foi covarde. Mas se você continuar, hoje não deu certo, amanhã vai dar, em nome de Jesus. Você botar Jesus sempre acima de tudo. As coisas mudam de lugar em um abrir e fechar de olho. E o cego Bartimeu, ele continuou clamando: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmão, o bom dessa história é que Jesus passou lá e adiante Jesus manda trazer ele até, traga ele até aqui. E quando ele chega até Jesus, Jesus sabia que ele era cego, estava cego. Jesus perguntou: O que quer que eu te faça? Dá para entender a mensagem? O que quer que eu te faça? Aí você me pergunta: Mas Jesus não sabia que ele era cego? Jesus não podia curar logo? Não. Às vezes a pessoa aproveita daquela enfermidade para não ir para a igreja. Às vezes as pessoas aproveitam daquela enfermidade para não procurar um emprego. Às vezes as pessoas se aproveitam daquela enfermidade
para ficar se aproveitando da boa vontade de outras pessoas. E a gente sabe o que acontece isso aí, o tempo vai passando. E quem perde não é a pessoa que está te ajudando, não. A pessoa que está te ajudando, ele ganha. Mas você que está se apoiando, você perde. O tempo vai passar. Então, quando ele chegou até Jesus, que Jesus perguntou o que quer que eu te faça, ele perguntou, quero ver. Ah, Jesus botou a mão na... Não. Jesus perguntou, veja, a tua fé te salvou. Então, por isso que eu volto aqui na mensagem, se você não tiver fé, se você não acreditar, não adianta nada, absolutamente nada. Você está aqui perdendo tempo. Não adianta você estar aqui, tanto faz no grupo ou num canal no YouTube. E se não tiver fé, e se você não tiver impulso, não existe fraqueza para aquele que quer vencer, né? Você nunca ouviu falar de um frouxo vencedor, nunca ouviu falar, né? Se você não andar, você não vai conseguir. Se você não seguir adiante, você não vai encontrar nada. Então, o único conselho que eu te dou nesta noite, início de madrugada, são 11 horas e 29 minutos aqui no meu aparelho. Se você quiser vencer, você tem que acordar para a vida. Muitas das vezes você está enfermo, mas aquela enfermidade ainda se encontra em você há muito tempo. E às vezes você sente até desânimo de deixar como está. Mas a Bíblia diz assim, ó, que Deus levou sobre si as nossas dores. Mas ela está ainda em você. Você tem que ter a fé, a vontade e o desejo de expulsar. Porque abrimos aqui o livro de Marcos e nós terminamos de ler que os sinais, que os milagres, que as bênçãos, que tudo de bom só acontece quando você crê, quando você acredita. Mas se você não acreditar, porque sou eu que estou falando, infelizmente, você continuará há muitos anos do mesmo jeito que você está. E se você quiser mudança, ela só pode acontecer se você acreditar primeiramente em Deus e abaixo de Deus em você. Tenha virtude, tenha atitude, tenha coragem e creia. Se você seguir os passos que eu estou te mostrando, você vai ver a diferença. Ah, eu tenho um comércio, mas meu comércio está fraco, eu não sei o que fazer. Sabe sim, sabe. Procura Jesus. Corre lá no seu quarto, dobra teu joelho e conta para ele. Não conte para ninguém, não. Ninguém vai te ajudar. Ah, mas eu estou com o currículo aqui, botei em várias portas, nenhum abriu. Conta para Jesus, não conta para ninguém, não. Deixa o seu segredo para Deus. Ah, eu estou aqui sem dinheiro, estou aqui passando necessidade. Conta para Jesus. Esquece de contar para os outros. Porque o único amigo que você tem nessa terra aqui é Deus. E só Ele pode mudar e transformar a tua vida. Aí eu já estou em cima de uma cama há muito tempo, acho que dessa cama eu não vou sair mais. A boca abençoa e amaldiçoa. Coloca os pés no chão agora e manda essa enfermidade ir para longe. Ah, mas eu botei aqui e não consegui nem dar um passo. Sua fé. Se não tiver fé, é impossível. Os sinais só seguem aos que crê. Se você não crê, não adianta fazer nada porque eu estou mandando. Essa é a palavra de Deus para você. Nesta noite, vamos aqui agradecer a Deus. Eu gostaria que você colocasse aí o copo com água para nós apresentar a Deus, né? Para que Deus coloque a gota do milagre. Para quando você tomar esta água, você vê a diferença acontecer. Coloque o pão também. Esse pão vai ser consagrado
e você vai colocar no seu alimento, no seu armário, na sua geladeira, e veja o que Deus vai fazer com você. Oremos a Deus. Coloque a chave também do seu comércio, da tua casa, do seu automóvel, né? Receita, remédio, coloque aí para a gente apresentar a Deus. Coloque na mesa aí, vamos apresentar a Deus. Estenda as suas mãos, né? Estenda as tuas mãos sobre essa peça de roupa, sobre esse remédio, sobre esta água, sobre esse currículo, chave do carro, automóvel. Coloque as tuas mãos em posição, vamos falar com Deus, vamos crer que já aconteceu. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em primeiro lugar para pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. E que o Senhor venha nos perdoar. E que o Senhor venha nos abençoar, nos transformar, nos fortalecer. E que esses pedidos que se encontram aqui venham a ser realizados. Para que todos que estão aqui crêem que o Senhor é o de ontem, hoje e eternamente. E tudo passará, mas a tua palavra nunca há de passar. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Que o Senhor nunca viu um justo mendigar um pão. E nem a sua descendência passar fome. O Senhor nunca viu. É a tua palavra que afirma isso. Então, eu como profeta do Senhor, eu declaro aqui cura, transformação, salvação, bênção, bênçãos e bênçãos. Que o Senhor venha cada dia mais fortalecer esse povo que clama, que todos os dias, nessas mesmas horas, estão aqui para clamar e para te pedir. Que a tua palavra diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, por isso que estamos aqui, para que o Senhor venha nos socorrer, para que o Senhor venha a cada dia mais nos abençoar e nos livrar. Que o Senhor venha também nos dar livramento do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, da enfermidade. Que o Senhor venha também livrar os motoristas, os carreteiros, os profissionais que ainda estão nas estradas trabalhando. Livra ele, protege e guarda. Abençoa todos e garanta a bênção e a vitória para todos. Coloca uma gota do teu milagre nesta água, para esse serva que bebi, ser limpo e purificado por dentro e por fora. Aqui eu te entrego nas tuas mãos todos os pedidos e que o Senhor venha a cada dia mais nos renovar a mais e mais. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. É aquele que crê, acredita, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.